Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui de novo para falar da Cristi, né? Do nosso grupo de literatura policial, e hoje com a presença da Cris, ao vivo. Tudo bem, Cris? Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, como sempre. Muito obrigada. A Vitória, Vera, muito obrigada. Bom, Boa noite. boa noite. Esse conto é de 1937. Eu vou pedir que a Vera comece, então, fazendo o nosso pequeno resuminho, Vera, por gentileza. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Afonso. E vamos ver. Esse conto é um conto bastante interessante, né? Bem no estilo Agatha Christie, né? Onde o Poirot nesse trabalha, né? E ele vai a um restaurante, né? Depois de uma moça, uma voz feminina ter ligado para ele, e meio aflita, tal, ele vai para o restaurante ver o que está acontecendo. E lá, uma mesa de 5 pessoas, com um lugar vago, seriam 6, há um grupo de pessoas, né, onde eles vão comemorar a morte de uma moça há 4 anos atrás, numa mesma situação, né, num restaurante também. O de agora é em Londres, onde morreu a esposa de um ricaço americano, foi em Nova York, com a coisa que ela se suicidou, porque ela tomou cianureto, né, e o veneno, inclusive o resto do veneno estava na bolsa dela. Mas o cara não estava muito conformado, achando que não tinha sido um suicídio, então ele refaz esse jantar, onde ele coloca também as mesmas flores, né, que são os íris amarelos, sobre a mesa, que era a flor que a esposa dele gostava, e ele quer ver nesse jantar quem é o assassino. E também o Poirot, chegando lá, está aflito, e ele também quer ver, está procurando, né, o que aconteceu e quem é o assassino. Uma coisa que eu achei bastante interessante, não sei se é exatamente nisso que a Agatha pensou, mas logo no começo do conto, né, ela, ela fala, até eu anotei aqui, quando o Poirot recebe o telefonema, né, ele pensa lá, né, ou talvez ele pensa para si mesmo, com um sorriso sonhador, tenham encontrado um milionário dono de uma cadeia de jornais morto na biblioteca da sua casa de campo, com uma orquídea rara esfacelada em sua mão esquerda, e uma página de um livro de cozinha preso em um punhal em seu peito. Né? Então, quando eu li isso aqui, eu logo pensei no Nero Wolfe, né? Que era um detetive, exatamente, estava começando a fazer sucesso. Eu fui até procurar, né? A Agatha acho que publicou esse conto em 1937, 1930. O Nero Wolfe começou a fazer sucesso. E ele, que é o detetive, né, escrito pelo Rex Stout, e ele é justamente um gordão que cria orquídeas e que vive, né, com cardápios e um cozinheiro especial, enfim. Então eu falei, acho que ela estava gozando já o sucesso do Nero Wolfe. Não sei se ela pensou nisso ou se foi uma simples coincidência, né? Mas voltando quer dizer, no conto, continuando, né? O jantar, então, está com então, essas pessoas, tem um casalzinho que está meio brigado, onde a moça é cunhada era irmã da outra que morreu, que supostamente se suicidou, e tem um outro casal, que é um
um embaixador até, junto com uma moça, uma peruana meio exagerada e tal. E a conversa vai, as danças vão, até que começa o show, escurece e as coisas começam a se repetir, né? Assim que volta a luz, acabou o show, a moça, a cunhada, né, irmã da morta, tá em cima da mesa morta também, com o Poirot ao lado dela. E aí também a mesma coisa, cianureto, alguém foi servindo champanhe durante todo o show, e supostamente ela tomou aquela champanhe, e quando eles vão ver, ela está caída sobre a mesa. Então, dá aquele susto, aquela coisa, e começam a procurar. Eu nem sei agora se eu conto, porque senão vou dar spoiler, né? Mas é justamente o marido, ele pede licença, né, um pouco antes do show, que ele vai ver umas outras pessoas que estão por lá, e ele é o único que fica um pouco fora da mesa, né? E quando termina, a impressão que se tem é um outro assassinato, né? Ou suicídio também. Só que aí eles não acham o cianureto na bolsa da moça. Essa é a diferença. O cianureto está no bolso desse embaixador lá, que está lá. Então, aí que vem a história, que o Poirot começa a falar, e fala que ela está morta, aquela coisa toda, e aí, aos pouquinhos, ele descobre quem matou. Então, mais ou menos assim, eu estou dando um resuminho muito básico, né? Aí vamos continuar para a gente ver a continuação. E eu não falei quem matou, mas não sei, é tão pouco que eu acho que a gente vai acabar dando esse spoiler, né? Eu vou. Será que a Vitória não quer prosseguir? Quem sabe, Vitória? A Vitória também faz uma análise bacana. Porque a Vitória sempre acaba trazendo alguma coisa. Alguma visão, alguma coisa. E a Cris acaba tendo uma conexão. Quer começar? Olá, Vitória, sua Oi, vez. boa noite a todos. Então, né, eu li bem rápido esse conto hoje, né, inclusive. E assim, é um conto da Agatha que eu achei muito genial, né, como ele é construído. Parece até assim uma construção simples, só que ao mesmo tempo ela foi bem genial, porque ela recria, né, um crime para revelar, vamos dizer assim, uma verdade, um outro crime, né? E ao mesmo tempo que ela traz as mesmas circunstâncias de um jantar onde ocorreu uma morte, a história, então, ela acaba carregando, assim, muita tensão, né? Porque o leitor ele fica com aquela tensão do que é que vai acontecer, o que é que isso significa, né? Assim, no início parece um pouco confuso, porque o Poirot vai nesse jantar e tem uma mesa lá com umas flores, né? Íris amarelas. Então você fica um pouco sem entender o que é que está acontecendo ali. E depois é que você vai conseguindo pegar as pistas. E uma coisa bastante interessante é que o Poirot ele vai seguir aqui um padrão de investigação. Ele vai observar os convidados daquele jantar e ele vai prestando atenção nas inconsistências nas falas desses personagens, dessas pessoas que foram convidadas para esse jantar. E é legal porque traz um diferencial, né? O mistério, ele não vai depender de pistas exatamente físicas, mas sim pistas através, vamos dizer assim, do comportamento desses personagens, através da memória que remete a um outro jantar que aconteceu, né? E esse jantar, ele vai servir também quase como uma armadilha, não sei se estou dando spoiler,
Mas, tô, né? Mas acho que não tem problema. Uma Vai. armadilha vai servir como uma armadilha para, vamos dizer assim, capturar o assassino, o culpado, né? Além disso, posso destacar aqui também que os personagens, eles são como suspeitos em potencial, porque cada um deles não escapa de suspeita, né? O leitor fica com aquela sensação de qualquer um daqueles personagens ser o assassino. Então é um conto bem curto e reforço novamente que a Agatha, ela é genial sempre em todas as suas histórias, até aqui as que eu li, ela sempre traz algo assim inovador, inclusive como essa, né, que ela recria um crime para revelar uma verdade. Então eu acho sempre genial todos os contos da Agatha. E, inclusive, eu fiz uma pesquisa rápida, mas só o Tito, né, pode falar para a gente. Eu acho que esse conto, ele foi uma adaptação de alguma outra coisa que a Agatha acabou produzindo. Eu não sei, foi uma pesquisa rápida que eu fiz, mas só o Tito mesmo para dar essa informação para a gente. Foi uma prequela, né? Algo assim, um rascunho. Acho que é aquele, como é, um jantar com cianureto, uma coisa assim, né? Que ela. Que eu acho que não tem nem o Poirot, né? Não sei, mas o aqui outro nessa, não tem. né? No romance não tem o Poirot. E no conto tem, né? Cris, obrigado, Vitória. Posso falar? Fale. Ok, vamos lá. Bom, agradeço, Vitória, você me chamou a atenção para uma coisa interessante. Confesso que não é, dos todos os contos que eu li, esse não foi o meu favorito. Mas você me chamou a atenção para uma perspectiva que já me fez, vou pensar mais sobre isso. Né? Mas, enfim, é um conto de construção clássica, né? A gente tem aquelas etapas que vão se seguindo, Vitória falou mais ou menos sobre isso. A gente tem o detetive, que é o Poirot, um grupo de pessoas que se reúne num local, no caso, no restaurante. Aí tem já uma história pregressa de um talvez crime, talvez suicídio, existe ali um constrangimento, enfim, existe um clima, né, como se diz. Aí acontece uma distração, que é a cantora, né? Os holofotes todos se voltam para essa cantora, as luzes apagam ou ficam escurecidas. E aí, quando as luzes são acesas, tem uma pessoa morta, que é a Pauline, né? Aí tem as acusações, os gritos, o famoso chamem a polícia. Né? Daí vem o Poirot, que esclarece tudo, revela os fatos, revela a verdade, quem morreu, quem não morreu, porque, na verdade, a Pauline não morreu, como, por quê, as considerações finais, acabou o conto. Então, ele é bem de construção clássica, como eu disse. Agora, dando um mergulho no conto, fazendo uma análise das técnicas utilizadas, que é o que eu gosto sempre de fazer, as técnicas de construção do conto, eu gostaria de falar de 5 coisas, tá? 5 itens. O primeiro, a música, a canção, né? Essa canção, ela que tem a letra ali, ela dá o tom do conto, né? Bem, eu adoro jazz da década de 20, da década de 30, né? Os meus amigos sabem disso, ouvir e dançar. E aí eu, de curiosidade, fui pesquisar, essa música existiu mesmo, né? Mas aí descobri que não, ela foi inventada pela Agatha, a letra, né? Porque, claro, é um livro, a gente não vai ouvir, mas a letra foi inventada pela Agatha. Como a Vitória comentou, essa música reaparece encerrando um brinde de cianureto. Os personagens também, a Pauline e o rapaz com quem ela fica, acho que é o Tony. Né? No final de um brinde de cianureto, eles também dançam e tal. Então, realmente, um meio que inspirou o outro. Agora, essa música, como eu disse, dá o tom. Mas vamos combinar que é um tom muito infeliz, né? Gente, é uma visão
pessimista, depressiva do amor, né? Como assim que o amor faz você infeliz, deprimido, possuído, sentimental, temperamental? Não tem nada como o amor para fazer você desabar. Gente, que eu não quero amar, que coisa horrível isso, né? É abusivo, alusivo, suicida, homicida. Como assim? Né? Mas ali tem algumas pistas, né? Do que aconteceu, do que está acontecendo, pistas ou aqueles red herrings, né? Pistas falsas, mas bem depressivo. Depressiva essa letra. Outro elemento que eu também gostaria de comentar é o título, Os Íris Amarelos. Né? Íris era o nome da mulher falecida. E eu fui pesquisar o que significa a cor amarelo. Por que amarelo? Né? Tem íris de outras coisas. Claro que essas interpretações de significado de cor variam de cultura para cultura. Né? O que é branco aqui é uma coisa, branco em outro lugar é outra. Mas, em termos de Europa e Ocidente, amarelo é a cor da felicidade, da alegria. E isso está diametralmente oposto à música, eu fiz questão de ler aqui o que eles falam do amor, né? O que a Ágata estava querendo com isso? Fica a pergunta, né? A felicidade, um amor horroroso, enfim, uma questão de depressão. Outro ponto que eu achei muito curioso é a questão da xenofobia, né? A gente tem duas partes relevantes. Uma, quando o Poirot desmascara o Barton, que é o criminoso, e ele fica danado da vida, e ele diz assim: vai para o inferno, seu belgazinho presunçoso, intrometido. Né? A Ágata coloca muito isso em várias histórias do Poirot, ele sendo ofendido pelas pessoas que ficam com raiva pela questão da aparência, da nacionalidade e tudo mais. E outra que eu achei bastante interessante é quando o Carter, que é o diplomata, em determinado momento, ele insinua que a Lola seria a assassina. Né? E aí a Lola não engole aquilo, e aí o Carter, quando insinua, ele diz assim: as argentinas são notoriamente ciumentas. Aí a Lola vai e fala: eu não sou argentina, eu sou peruana. E aí, na minha opinião, a Ágata cometeu um erro de construção de personagem. Por quê? Se o Carter é diplomata, o primeiro dia da primeira aula do curso de diplomatas no Brasil Rio Branco, eles vão repassar, porque eles têm que saber, até para fazer a prova, todos os países do mundo, capitais, cidades importantes, idiomas falados. Então, se há uma pessoa que não poderia confundir a Argentina com o Peru, é o diplomata. Né? Essa fala poderia estar em qualquer outro personagem, mas no Carter, não. Bom, mas enfim, novamente a pergunta: por que a Ágata fez isso? Ela não é de dar essas bobeiras, não. Outro item que eu achei interessante também para destacar é chamar a atenção de uma frase que o Poirot fala nesse conto e que ela é repetida em vários livros de teorias, de análise, que ele diz assim: o lugar mais seguro para se cometer um crime é no meio de uma multidão. Achei sensacional. E a Ágata faz muito isso, né? Joga muito isso. Uma outra coisa interessante é que nós temos aí dois possíveis crimes. Né? Existe sempre uma coisa dúbia aí. Seria um crime do passado, que pode ter sido, mas talvez não fosse, talvez fosse um suicídio, não fica decidido o que foi, né? E a tentativa de homicídio no presente. Então, foi um crime que tentou, mas não aconteceu, né? Que é um quase crime. Né? E aí, uma curiosidade: quando o Poirot vai e fala para Pauline, que foi aquela que fingiu que morreu, mas não morreu, né? E que ele tentou matar, né? Ele diz que ela é a pessoa que vai decidir se ele será denunciado ou não. A título de curiosidade, ele diz assim: cabe a ela decidir. A título de curiosidade, no Brasil não é assim. Tá? Qualquer testemunha de uma tentativa de homicídio, de qualquer crime, qualquer testemunha pode denunciar.
independente da pessoa vítima ou possível vítima querer ou não. A coisa mais comum que a gente tem é violência contra a mulher entre casais. A coisa mais comum é a mulher não querer denunciar. E a gente tem a obrigação de denunciar, daí o número 180 para isso no Brasil, né? Então, achei isso me chamou a atenção. Essa perspectiva legal, legal de lei, né? Sempre me chama a atenção também. Um outro item que eu achei curioso é a questão da intuição feminina. Lembrando que intuição é intuição, ponto. Não é intuição feminina. Qualquer um pode ter intuição. É que ficou conhecido culturalmente que seria uma coisa mais das mulheres. A palavra intuição, a etimologia da palavra intuição significa in, dentro, tu e de Deus, né? É a voz de Deus dentro de você. Né? Oi, Tito. E a intuição seria justamente essa coisa que está no subconsciente, que é um sentimento, você não conseguiu trazer para o consciente ainda. Diferente, por exemplo, do que o Poirot faz, ele analisa, sente, depois traz para o consciente e decide aquilo. A intuição é que alguma coisa você viu, escutou, percebeu, não conseguiu decifrar, mas tem aquele sentimento. Mas, enfim, e aí no conto tem a questão da intuição feminina, né? Quando o Poirot pergunta para a Pauline, por que você me ligou? Ela diz assim, não sei, estava preocupada e amedrontada sem saber por quê. Foi a coisa da intuição, né? Pelo menos é assim que ela coloca, né? E no popular, ainda mais nessa época, a coisa da intuição dita como uma coisa muito feminina está dentro dessa seara do sentimento, a mulher não é tão racional, mas ela sente coisas e tal. Então, isso também é utilizado, né? Por fim, acho que já estourei o meu tempo, como sempre, o romance. Só para falar do romance, a Agatha adora um romance, e aí termina com a Pauline e o Tony reatando, né? Começa com ele extremamente deprimido, ouvindo aquela música que é deprimente, mas no final eles ficam bem. A Agatha adora essa coisa do romance, e é isso. Acho que eu estourei o tempo, mas enfim. Não, tá ótimo. E é incrível, eu acho sempre muito bonita essa generosidade da Agatha com as jovens, né? Tem várias personagens que são jovens e tal, e ela poderia, como uma mulher mais madura, né? Ela poderia, sei lá, mas acho bonito como ela sempre dá um jeito de levantar a bola, muitas vezes, né? Acho interessante isso também. Tito, seja bem-vindo. Chegando. Demorei, mas cheguei, desculpa. Gente, que bom ter a Cris de volta ao vivo, né? Não estamos mais com a Cristal gravada, é bom ter ela aqui com a gente. Era muito bom ter a gravação, mas ao vivo é sempre melhor. Obrigada! Muito bom mesmo. Tito, por favor, vamos lá. A gente estava vendo que foi de 37, né, esse conto. Isso, 1937. Ele, na verdade, eu acho que ele foi daqueles que foi escrito para revista e depois de muito tempo foi publicado em livro, tá? Dentro do meu novo trabalho, eu estou fazendo um apanhadão para atualizar meu guia da obra de Agatha Christie. Saíram alguns livros novos agora, que não existiam aqui no Brasil, que foi uma coleção que a HarperCollins fez somente para vender em livraria, não vende pela Amazon, não vende em internet. Eu achei legal estimular a livraria de rua. A HarperCollins começou com isso. Como é que é? Um crime cruel, veneno, um caso assombrado, um caso cruel, um caso mortal, um caso cruel, mistérios de verão e mistérios de inverno, tá? Que na verdade são algumas coleções que já existem na Inglaterra e que agora ela traduziu e trouxe para o português. Ainda estão faltando duas, que são os crimes de outono e de primavera, tá? E os íris amarelos estão dentro de uma dessas coleções também. Então, se a gente tinha antes ele em Um Acidente e Outras Histórias, acho que no Underdog, não, no Underdog não estava, na Mina de Ouro, agora eles estão também nesses, e acho que em um ou dois desses novos livros. Tá?
É aquela história, é uma história mais romântica da Agatha do que investigativa, apesar de ter o Poirot, né? E a intuição, e a gente não pode esquecer que a Agatha era uma vitoriana, então ela sempre gosta de finais felizes. Mas vamos deixar a Vera e a Vitória falar, e aí depois eu volto com o meu palpite final. Já é seu palpite final. Elas já falaram. Já falou todo mundo? Já falou. Então, hoje nós estamos Gente do céu! Mas foi muito rápido. A Cris normalmente leva um tempão. Eu falei, gente, 20 minutos de live, acho que só a Cris falou até agora. Foi muito. Pessoal, então, a pergunta, eu acho os íris amarelos um pouco diferente do contexto geral das histórias da Agatha. Todo mundo concorda comigo? Sim, é. Uhum. É um pouco diferente do contexto Apesar geral. do Poirot, né? É. Exatamente, mas a gente também não pode esquecer que a marca do polegar de São Pedro com a Miss Marple tem essa pegada também, dela fugir um pouco do convencional, né? É uma história que depois eu tinha confundido ela com Gerânio Azul. É íris amarelo e gerânio azul, para mim eu fiz uma floricultura na cabeça e confundi os dois, né? Mas, de um modo geral, eu gosto muito. O gerânio azul eu acho legal, mas não sei. Para mim falta alguma coisa. Mas os íris amarelo, quando eu falei vamos fundo nele, é porque realmente é aquela história forma toda aquela intriga, né? aquela suspeita que se é, não é, vai acontecer, não vai acontecer. E no final acaba dando tudo certo lá. O Poirot resolve a história. E é isso. Eu acho que é uma das histórias que eu gosto bastante, por sinal, mas que ela foge um pouquinho do convencional da Agatha. Se bem que a gente não pode esquecer, gente, que muitas das histórias da Agatha vão começar com intuição. Vocês já tiveram essa pegada? Ah, sim. A senhora Oliver é uma campeã de ligar para o Poirot. Olha, tem alguma coisa acontecendo. Ele fala, o que está acontecendo? Eu não sei, mas tem alguma coisa acontecendo. Vem para cá. Isso é o plot para começar uns 3 ou 4 histórias da senhora Oliver. Né? Eu falei um pouquinho da intuição. Acho que você estava entrando depois que eu falei. Exatamente. É um plot que ela pega de vez em quando da intuição. Eu acho legal. Né? Mas é aquela história. Você começa muito vagamente, assim, uma intuição. Às vezes, ela no final, ela dá um link tipo, olha, mas foi tal coisa aqui que aconteceu que você achou que foi intuição, mas não foi, né? Mas não é sempre que ela faz isso, não. Olha, uma coisa que eu comentei, que aqui é até pena, eu vou falar rapidamente, porque você poderia dar uma ideia. Logo que eu comecei a ler, né, o Poirot recebe o telefonema, né, e ele pensa, né, poderia ser uma pessoa morta na biblioteca da sua casa com uma orquídea estragada e uma receita enfiada, né, com a faca no peito. E eu logo lembrei do Nero Wolfe, que na época estava fazendo um sucesso tremendo. Eu falei, será que ela gozou? Fez assim uma brincadeira, né? Porque ele criava orquídea, era um gordo que, na época, no romance policial, começando com as receitas, o cozinheiro, aquela coisa, né? Logo que eu li, eu falei, nossa, ela leu o Nero Wolfe aí e fez uma brincadeira ou uma gozação, não sei. O Nero Wolfe era membro do Detection Club, tá? Ela usa o personagem em 1927, 28, quando ela escreve Os Sócios no Crime. Tem conto que é inspirado no Nero Wolfe. Né? E a gente não pode esquecer também que tem um tal de Alírio Cobra, que também gosta de fazer umas receitinhas. O Jorge, amigo dele, gosta de dar umas receitas no meio do livro, né? Mas é isso aí. É muito legal. Mas sim, ela pode realmente, porque ela já fez isso uma vez, nada impede dela ter feito a segunda vez. Tá? Então, eu acho que é plausível, sim. Ela... De vez em quando ela brincava com os outros autores do Detection, eles mesmos faziam isso entre eles, às vezes com simpatia, com camaradagem, e às vezes meio alfinetando que a Dorothy L. Sayers era meio espinhosa, ela às vezes fazia essa brincadeira, mas
com uma certa maldade, ela não era tão pacata que nem os outros todos para brincar entre eles. Aqui nesse a Agatha assim, é mais uma brincadeira, uma lembrança, vamos dizer, né? Mas é interessante, mas eu li muito Nero Wolf, né? E também inspirou um pouco o Alírio, né? As receitas e essa coisa toda. O Alírio não, o Jorge, né? Que é o Jorge que cozinha, não é o Alírio. O Jorge que fazia, mas eu digo as receitas. Por falar nisso, estou com saudades de Jorge e Alírio, viu? Eu estou aqui. Apesar desse teu próximo livro ser uma hecatombe fantástica, maravilhosa, uma das melhores coisas que você já escreveu na sua vida, Ai, obrigada. Não tem nem o Alírio, nem a nossa amiga lá. A Dagmar, então está na hora do Alírio aparecer de novo. Eu estou maquinando um novo aí, né? Vamos ver. Muito bom. Tá aí. Vamos ver qual vai ser a próxima receita. Não, no dia do nosso encontro, né? Lá do GSC, né? A Lígia, ela fez questão de almoçar no sujinho, pediu para o marido dela levar, por ler nos livros do Alírio Cobra, que eu falo tanto, e ela disse que estava do jeito que eu escrevi mesmo. Eu falei, às vezes eles mudam, né? Mas ela disse, não, estava assim, o filé e o alho, era ele mesmo. Imbatível, né? Sujinho imbatível. Daí. Você sabe, né, por que é sujinho? Porque dizem as lendas que jogavam no chão, né? As coisas. Não entendi. Quem estava jogado no chão? É um bar muito tradicional, né? Então a classe artística ia, dizem que amassavam os papéis, as coisas tiravam no chão, não é isso, velho? Parece que é essa. Essa parte eu não sei, mas eu ia lá, mas por isso ele era na calçada. Antigamente ele escrevia na calçada da Consolação, depois ele virou uma coisa mais chique, mas no começo era um boteco mesmo. Era um botecão, que foi, já depois virou meio chique, virou cult. Eu tenho algumas coisas para jogar, principalmente para as meninas também, para as duas participarem. As meninas é a Cris e a Vitória, tá? Ambas são meninas. Ó, eu achei aquele início muito interessante, né? Esse conflito dos personagens. A Paulina interrompe o Tony, né? Dizendo, você é um palhaço e tal. Essa situação muito rápida que ela cria. Depois, uma outra coisa que eu achei interessante é essa coisa que o Poirot vai jogando questões, né, para descobrir quem ligou para ele no início, né? Então, tem ali uma certa brincadeira. Você teria falado tal coisa? Achei interessante essa construção. E depois tem uma parte que tem humor, né, onde ele tira o sarro ali dos homens que estudaram em Eton, né, acho que se fala, né, Cris? Que aquela escola de elite, né? Eton, alguém deveria afogar os etonianos. Queria saber se vocês repararam alguma dessas coisas e acharam interessantes. O que quiser falar. Bom, enfim, não sei se é direcionado a mim, mas enfim, a Agatha, ela é a rainha do diálogo, né? Ela consegue construir histórias com muitos diálogos, né? Ela é super econômica nas descrições. E esse conto é muito dialógico, né? Toda essa tensão, tudo vai no início realmente com esse diálogo. A Pauline e o Tony, eu acho que eles brigaram, né? Eles deviam ser namorados, brigaram, né? Daí a agressividade dela e tal. Com relação a Eton, eu ri porque eu também leio muito os clássicos, né? E todos eles, todos os nobres, e todos vão para Eton, todos vão para aí, todos estudam lá. E eu achei curioso. E eu confesso que eu nem sabia que a escola ainda existia, né? Ela está lá. Acho que o príncipe William foi para Eton. Exato. Bom, para quem não sabe, gente, é assim, a estação se chama Estação de Windsor e Eton. Porque se você sair da estação, virar para a esquerda, é Windsor. Se você virar para a direita, atravessar a ponte, é Eton. Então dá para ir a pé de um para o outro. Nossa, aqueles muros, aquelas paredes de pedra conhecem histórias, né?
E deixa eu passar uma bola para o Tito. Eu fiquei bastante impressionada, eu falei muito rapidamente. Eu fico preocupada de não estourar demais o tempo, porque eu sempre vou estourar mesmo, mas a questão da música. Nossa, que música depressiva, que letra depressiva sobre o amor, né? Isso me Sim. chamou muita atenção, Olha, isso daí mais até do que o conto em si. pesquisa. Vale a pena a gente fazer uma pesquisa. Até me chamou a atenção de uma coisa legal. Descobrir se isso é uma letra original da Ágata ou se existe essa música. Eu fiz essa pesquisa. Teve a coisa... Porque você chegou depois. Descobri. Como eu adoro jazz daquela época, música daquela época, eu falei, não, peraí, vamos... Eu tinha certeza que era original, eu estava pensando que Sarah Vaughan, alguém assim cantou. Mas não, na pesquisa diz que ela criou a letra mesmo, ela que inventou. Que nem os 10 índiozinhos lá, que é ela que fez a poesia, né? Que fez. E tem um episódio da BBC, que aí foi transformado em filme, aí eles fizeram uma melodia, como se a música existisse, mas não, foi ela que criou a música mesmo. Isso é que me chamou a atenção, porque, nossa, eu comentei na minha fala, se isso é amor, Deus me free, né? Deus me livre disso. Não quero isso não, achei tão deprimente. Será que era uma fase dela, que ela também estava muito assim? Não sei. 37? Não, 37 ela estava de boa, gente. 37. Bom, eles estavam pressentindo a guerra. A guerra. Tanto é que quando ela sai de Bagdá no comecinho de 38, ela olha para o porto e fala: não sei quando eu vou conseguir voltar e se eu vou conseguir voltar um dia. Tá? Porque logo em seguida estoura a guerra. Eles já estavam pressentindo a guerra nessa época. Eu acho que o Hitler já devia estar invadindo algum lugar, então talvez seja isso. Tá? Sim. Eu dei uma olhada no site agathachrist.com e daí sobre esse ponto comenta isso, que eles adaptaram na BBC, acho que nessa época mesmo, só que dizem que foi tanta música que eles botaram, né? Imagina, os produtores devem ter enlouquecido, né? Dentro de um cabaré e tal, dentro do restaurante, e aí diz que isso atrapalhou o desenvolvimento da trama, as pessoas não gostaram muito, ficou meio complicado. Bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo tem essa coisa, né? Chama atenção. E, Vitória, não sei se você quer comentar isso tudo que a gente está falando, mas tem mais uma coisa que eu gostaria de passar para você também, essa questão do passe de mágica, né? Essa coisa, as luzes se apagam e fica o foco no centro da pista, super teatral, né? Um lugar mais seguro para cometer um crime. O que você achou disso? Ou de outras coisas? Eu achei genial, porque é uma forma de distrair, né, o detetive, todas as pessoas que estão ali, para que o assassino conseguisse cometer vamos dizer assim, o pretendido, né, o suposto crime que ele queria cometer naquele momento. Então, é uma forma de distração e até mesmo ao leitor também, né? Porque as luzes todas se apagam e também vai criando aquele clima. É um pouco estranho, né? Até porque a Pauline também, ela demonstra isso, né? Uma sensação estranha quando isso acontece, porque ela vai lembrar, trazer essa memória do jantar anterior que aconteceu. Só que o Poirot, né, ele estava ali todo momento, prestando atenção nas pessoas, inclusive ele até sussurra algo para a personagem, né, para a Pauline naquele momento, e depois a gente fica sabendo o quê, né, e eu gostei muito, porque traz essa questão de esconder, né, tanto do leitor quanto de outros personagens dentro da trama. E a própria música acaba gerando isso, porque a gente fica lendo a letra da música, né? Sim, é uma forma de distrair também, né? Uma outra coisa que é tido como certo, mas nunca se falou nada, mas por estrutura dá para você ver bastante, a Ágata usou os íris amarelos para inspiração um pouco do Brinde de Cianureto, tá? Que ela faria na década seguinte. Se vocês forem ver, tem alguns traços muito parecidos
entre o Tem. Íris Amarelo e o Brinde de Eu Cianuro. cheguei a comentar isso também. Termina com os mesmos personagens, né? A Exato. Pauline e o Tony, com a música. Tem uma coisa, gente, juro que eu não me lembro se eu comentei ou não, que eu anotei. É o fog mental, que é a minha desculpa, tá, Afonso? Mas eu comentei da frase do Poirot quando o Barton é desmascarado e tal, e ele diz para ele assim: o Poirot se dirige ao Barton. É melhor ir depressa. Aconselho a ser mais cuidadoso no futuro. Eu falei disso? Não, né? Não. Acho que não. Não. Então, essa frase também me chamou a atenção. Aconselho a ser mais cuidadoso no futuro. Como assim? Está dando um conselho para o criminoso cometer o crime de uma forma mais bem feita? Quer dizer, criminoso não, porque é o quase crime, né? O crime não aconteceu. Boa sorte em assassinar no futuro. Achei isso meio engraçado. E, ao mesmo tempo, uma outra perspectiva, um tanto quanto infantil. É como se dissesse assim, ai, 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 faça direitinho da próxima vez. Achei curioso isso. Tipo, se você tentar fazer de novo, eu já estou de olho, eu já sei que foi você. Né? Uma coisa, na verdade, Vitória, até você comentou isso, eu acho que um crime não tem a ver com o outro, né? Vamos ser honestos, não sei se eu entendi errado, mas assim, o que aconteceu aqui foi uma situação em que o cara tentou se apropriar do dinheiro da menina, que ele era o tutor, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu no passado. Como é que você viu isso, Vitória ou Vera? A construção do ambiente, do cenário, talvez. O anterior poderia ser também, que a mulher era irmã, devia ter muito dinheiro. E tinha o ciúme, né, também. Era a questão do ciúme, que ela tinha um relacionamento com o diplomata. Com o diplomata lá, né? Carter. Duas coisas, Mas não ficou claro que era um crime. Não foi resolvido. Pode ter sido também suicídio da mulher. Mas por que ela se matou? E tudo isso, na verdade, acaba sendo uma cortina de fumaça, né? Porque enquanto todo mundo total crime, né? Estava acontecendo alguma coisa ali agora. Pois é um conto de não crimes, né? De dúvida, né? O primeiro crime é uma dúvida. Foi crime? Não foi crime? Foi suicídio. E o segundo é um quase crime. Ai, ai, cometa mais bem feito da próxima vez. É um conto... Chega a ser engraçado, né? Se a gente Na verdade, o que tem de relação entre eles é só a questão mesmo, assim, de se passar no mesmo ambiente. Por exemplo, no jantar, né? Ali com convidados, os mesmos convidados do anterior. Só essa questão, essa relação que é parecida. A gente chegou a comentar o Triângulo de Rhodes ou a gente não teve? Comentando, sim. Eu queria Triângulo das Bermudas, mas não rolou. Triângulo de Rhodes, acho que não. Ia forçar uma... Comentamos, Verinha, comentamos sim. Comentamos? É a mesma história, que termina com o alerta do Poirot. Dessa vez não deu certo, estou de olho em você. Né? E também vai ter alguns outros contos que vai terminar assim, ele falando, agora eu já sei quem que é você, então abre o olho. Uma coisa que eu li também lá no agathachristie.com é sobre que a obra foi adaptada para ITV, né, em 93, e aí eu fiquei pensando, será que eles já estavam naquela fase que tudo virava 1 hora e tanto, né? Porque no início eles faziam umas coisas mais curtas, eu acho, né? Já porque os episódios da série Poirot eram de 50 minutos. E depois começou a ser, né, uma coisa... depois eles passaram a fazer em 3 episódios, 2 episódios, mas nessa época não. A série Poirot era um episódio só com tudo. Porque aqui fala que... Eu fiquei pensando, meu Deus, como adaptar isso, né, para um programa de 1 hora, porque é super curto, né? E aí aparece ali que tinha flashbacks em 1935 do Poirot em Buenos Aires. Imagina essa cena, gente. Sensacional. Devia ser engraçado. Que deveria ser isso. Até, na verdade, eu ia comentar como é que é o nome, Tito, daquele outro cara que faz de vez em quando o Poirot, que é o... que ganhou, acho, até um prêmio, não? O Suchet? O Suchet? Ele que fez o Nilo. Que fez o quê? É o Peter Ustinov. Bom, eu fiquei pensando, esse cara, na verdade, às vezes ele é mais clean, assim, sabe? Você não acha
Que algumas... Eu particularmente acho o Suchet muito duro. E o Poirot original tinha um bom humor. Ele fazia umas coisas engraçadas que o Peter Ustinov, apesar de visualmente não ter nada a ver com o Poirot, eu acho que ele é mais fiel nessas brincadeiras mais espontâneas. Eu nunca deixo de citar, quando eu falo do Peter Ustinov fazendo Poirot, a cena dele nadando em Assassinato num Dia de Sol, que é fantástico, que ele está nadando lá na praia com uma roupa ridícula, touca na cabeça. Seria uma Mas coisa que o Poirot fazia. isso pode ter a ver com o diretor também, né? Sim, A direção decidiu que fosse assim. O ator não tem essa liberdade. O problema do Suchet, quando ele foi fazer o Poirot, a Rosalind ainda estava viva, e foi a Rosalind que escalou ele para fazer o Poirot, né? E uma coisa que a Rosalind fazia, quando ela ia nas peças da Agatha, ou mesmo, ela falava, não pode ter risada, não pode ser engraçado. Ela era muito chata. Não pode ter risada, tem que ser sério. Ninguém pode rir do Poirot. Se tiver uma risada, tem que cortar a cena, tem que mudar, né? E ela fez isso quando ela contratou. O Suchet fala claramente que foi um jantar, a Rosalind e o marido da Rosalind, né? E que ela foi bem clara, que não podia ter risada nenhuma, tinha que ser seríssimo, não podia ter muito bom humor. Faz sentido, né? Voltado um pouco a liberdade do Suchet de fazer isso. Em 93, quando fizeram para a televisão, ela ainda estava viva. Tá? Então... Porque, às vezes o tiro sai pela culatra, né? Porque o Suchet acaba... Tem cenas que ele quer ser tão dramático que hoje em dia fica um pouco engraçado até, né? Quando ele fala uma coisa assim, às vezes fica até um pouco engraçado. Bom, comentando eu falei isso do Suchet, já que a gente falou dele, lógico, né? Vocês viram que saiu lá na Inglaterra o Viagens com Agatha Christie, do Suchet, e já foi traduzido aqui para o Brasil. Saiu, inclusive, segunda-feira foi publicado pela Marilis aqui no Brasil, Viajando com Agatha Christie, do David Suchet. Já tem aí, acho que na Amazon, em algum lugar para vender. Não, esse eu não vi ainda, não. Não, mas chegou aqui no Brasil dia 20, segunda-feira, anteontem. A Vera já está... Ela já quer comer, já está atrasada. Não deu tempo ainda, nem de ver. Muito bem. Vocês querem comentar? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não sei, para a gente concluir. Acho que fuxicamos bastante o conto. E conto curto, né? É um conto curto. Bastante imagens, né? Tem essa coisa bem teatral que eu achei interessante, que ela sempre tem de vez em quando ela traz essa coisa, né, de bem visível, assim, bem teatral. Então tá aí, gente. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Um abraço, deixe comentários. Obrigada! Boa noite. Obrigado. Boa noite.